Bom dia, irmãos. Que bênção, né? Podermos estar vivenciando essa boa comunhão que o Senhor nos proporciona. Eu quero crer que, assim como o salmista, nós podemos também dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Que prazer. Muito bem, irmãos. Aqueles irmãos que estão orando pela recuperação da Ingrid, ela fez a cirurgia na segunda-feira. É uma cirurgia ela não é uma cirurgia difícil, mas é uma cirurgia chata, né? Ela fez a cirurgia de desvio de septo, de adenoide e de sinusite. Então, nesse frio principalmente, é algo que incomoda muito. Ela está se recuperando e, graças a Deus, foi tudo bem. Os exames haviam diagnosticado que ela tinha um cisto no rosto, mas era só infecção, então não era cisto. Então, graças a Deus, está tudo bem e dentro das implicações, tudo está correndo dentro do esperado. Amém? Então, agradeço a você as suas orações e continue orando por ela. Lucas capítulo 18, versos de número 21 a 23, é o texto que vai ser a base para o início da reflexão que queremos compartilhar com os irmãos nessa manhã. E ela tem como tema convencidos ou convertidos. Gostaria que você pensasse e refletisse junto comigo sobre esse assunto. E se você encontrou o texto da palavra de Deus, fique em pé e acompanhe comigo a leitura desses versículos. Lucas capítulo 18, versos de número 21 a 23. Todos acharam? Digam amém. Se você não achou, diga espera. Misericórdia. Então estamos lá. Lucas 18, 21 a 23 diz: E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo que tens, quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Vamos orar. Pai, te damos graça por tua palavra, te damos graça pelo teu Espírito, que ilumina nossas mentes e nossos corações para poder compreendê-la. Pedimos que nesta manhã o Senhor possa nos dirigir em tudo aquilo que havemos de falar e que o teu Espírito possa transformar estas palavras em ferramentas poderosas de libertação, transformação e salvação. Que os nossos corações possam ser nesta manhã edificados na vontade perfeita do Senhor para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Apesar de muitos entenderem o cristianismo como algo fácil de ser vivido, fácil de ser praticado, não é verdade. O cristianismo envolve muitos desafios. O Senhor Jesus, falando sobre esta caminhada, diz que o caminho é estreito, espinhoso, e são poucos os que andam por ele. E ele mesmo diz que é mais fácil andar pelo caminho largo e espaçoso. O caminho de Cristo, ou para Cristo, é um caminho espinhoso porque é contrário à nossa vontade, é contrário ao mundo. Mas apesar de toda essa contrariedade, é um caminho que nos leva para o céu.
é um caminho que nos dá a vida eterna em uma paz e alegria plena. Porém, há muitas pessoas que muitas vezes não veem e não reconhecem essa verdade. Há muitas pessoas convencidas que são pecadoras, convencidas que existe um Deus, convencidas que existe um céu, convencidas que existe um inferno, convencidas que a palavra de Deus é a verdade. Porém, infelizmente, estes fatos, estas verdades não têm modificado suas vidas. Apesar de entenderem e até mesmo crerem, não permitem que suas vidas se conformem a esta verdade. Infelizmente, há também muitos crentes, porém muitos que não são cristãos. O pastor Thomas fala da chegada dele aqui há 51 anos atrás, quando a estatística apontava que somente 5% da população brasileira era cristã. E ele diz que ele não troca os 5% de ontem pelos 23% de hoje. Infelizmente, isso é uma verdade. Atos capítulo 26, versículo 28, fala de um personagem chamado Agripa, que depois de ouvir Paulo explicando acerca do Evangelho, ao final ele diz: por pouco não me persuades a me fazer cristão. Ou seja, olha, tudo isso que você me falou é muito bonito e até entendo que seja verdade, mas entre a verdade que você me apresenta e a decisão que eu tenho que tomar de me identificar com essa verdade, existe um espaço muito grande e eu não estou disposto a isso. Muitos irmãos têm sido convencidos quanto à verdade, mas nem todos se convertem a ela. Eu creio que todos nós, se fôssemos citar aqui conhecimento que nós temos acerca de Deus e da verdade de Deus, poderíamos repetir muitos deles. Eu creio que todos nós sabemos, por exemplo, que é pecado mentir. Quantos não sabem isso? Todos nós sabemos. Nós todos sabemos que devemos, como cristãos, ter o caráter de Cristo. E honestidade faz parte desse caráter cristão. Quantos não sabem? Todos nós, como cristãos, estamos acostumados a ouvir sobre a necessidade de pureza. E lemos na palavra de Deus a contrariedade de Deus com respeito à imoralidade. Todos nós sabemos. Mas apesar de conhecermos estas verdades, muitas vezes ainda insistimos em praticar muitas formas contrárias, ou termos, práticas contrárias a esta verdade. Quantos que, apesar de serem cristãos, ainda mentem? Quantos que, apesar de serem cristãos, não têm a prática do caráter da justiça? Quantos que, apesar de serem cristãos, ainda estão envolvidos em imoralidade? A diferença entre convencido e um convertido está no resultado da sua crença. Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 17, Tiago afirma assim: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Ou seja, o fato de eu dizer que creio, e essa crença não se transformar em prática, essa religiosidade é morta, sem sentido, sem propósito. Muitos têm sido convencidos quanto à verdade, mas nem todos se convertem a esta verdade. E aqui não é uma questão de duvidar da salvação destas pessoas, mas a necessidade de exortá-las e dizer a elas que, como cristãos, elas devem viver de tal forma que suas vidas reflitam a sua crença. Há inúmeras, irmãos, advertências bíblicas quanto ao perigo da ausência da conversão. Uma delas está lá em Mateus capítulo 7,
versículos de número 22 e 23. Olha o que nos diz o texto sagrado. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizemos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que triste. Pessoas de grande atuação religiosa. E o texto como que nos induz a entender que são pessoas de liderança religiosa. E que proclamaram fé na pessoa de Jesus Cristo, no poder que ele tem. E esta fé foi concebida e crida por aqueles que os ouviram. Mas apesar daqueles que os ouviram, creram, eles que pregaram, não criam ao ponto de praticar a fé que ensinavam. Eu creio que seria muito triste a mim e a você vivermos uma vida toda envolvidos em religiosidade e ao final da nossa existência escutarmos essas palavras. E existe por trás dessa palavra um alerta. O Deus que nos chamou à salvação, nos chamou à conversão. O Deus que nos chamou ao céu, nos chamou a termos uma vida conforme o padrão do céu. Isso é importante ser considerado. É importante ser entendido. A ausência de conversão testemunha inexistência de salvação. Aqui a Bíblia não está e não afirma em nenhum momento que o cristão perde a sua salvação. Mas a Bíblia afirma que pelos frutos nós conhecemos aonde se manifestou a salvação. Muitos querem o nome de cristão, mas infelizmente nem todos querem ter uma vida de cristão. Muitos querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus das bênçãos. Às vezes se conformam apenas em um ritualismo religioso. Muitos querem o céu de Deus, mas infelizmente não querem o Deus do céu. Estão vivendo um cristianismo de engano, estão baseando a fé em mera religiosidade. Olha que diz Tiago capítulo 1, versículo 22. Tiago 1, 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A Bíblia está dizendo, que bom, irmãos, quando nós chegamos à casa do Senhor e recebemos ensinos tão preciosos. Hoje, a escola dominical, quanto conhecimento foi ministrado, quantas verdades foram comunicadas. E mesmo agora, quando estamos aqui, quantas verdades foram cantadas. E esta verdade que está sendo proclamada, que bom. E as ouvimos, e muitas vezes até admiramos as palavras que foram ditas. Que hino bonito, que mensagem. Mas tudo isso pode se transformar em um grande engano. Ou seja, o homem achando-se salvo, encontra-se perdido. E por quê? Porque apesar de ter ouvido a verdade, não se rendeu a ela. Apesar de ser convencido quanto à verdade, não se converteu a ela. Uma das práticas mais combatidas por Jesus Cristo enquanto aqui na terra foi o farisaísmo. Seus seguidores se proclamavam conhecedores da verdade, persuadiam os seus seguidores a crerem nela, porém eles mesmos não viviam aquilo que diziam crer. Jesus os chamou de sepulcro caiado, raça de víboras, enganadores. O grande mal vivido pelos não convertidos é que, por não aceitarem a necessidade de mudança de vida, procuram adaptar a forma de viver à interpretação bíblica.
distorcendo assim a verdade. Eles ouvem a verdade, são ensinados acerca desta verdade, a princípio até aceitam essa verdade, mas a verdade de Deus às vezes nos incomoda, às vezes nos tira da zona de conforto, vai mexer conosco, vai nos dizer: olha, você não pode viver assim, olha, isso que você está querendo fazer não é certo, olha, a forma de viver o cristianismo está aqui. E aí surgem aqueles que dizem: não, mas não é bem assim que deve ser entendido esta palavra. Ouvindo e sabendo de um dos pregadores que alimenta essa forma de pensar, ele chegou a afirmar que há coisas que a Bíblia ensina que são meros ensinos e circunstâncias culturais, não valores dogmáticos. Ou seja, naquele momento, naquela época, com aquelas pessoas, foi assim. Mas não precisa necessariamente ser assim agora. E outros, distorcendo a teologia da graça, entendem como graça como liberdade para pecar, ou seja, eu sou salvo não pelos meus méritos, é pela graça divina, logo eu posso continuar pecando, porque sou e continuo sendo salvo. A que serve então a salvação? A nos acomodarmos na nossa forma de viver pecaminosa? Por certo que não. A nossa salvação teve por propósito nos libertar da forma errada de vivermos e restaurar a nossa comunhão com o Criador. Praticar boas obras, irmãos, eu sei, não nos salvam, mas testemunha que somos salvos. Em Atos capítulo 3, versículo de número 19, a Bíblia assim nos exorta: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Ou seja, a salvação ofertada exige arrependimento. E arrependimento significa reconhecer culpas, pecados e tomar a decisão de viver de forma diferente. Isto é arrependimento. Isto é conversão. Conversão é mudar de direção, é mudar de atitude, é mudar de vida. Isto testemunha a nossa salvação. A grande bênção, irmãos, é que a salvação não tem poder só para nos habilitar ao céu, mas nos transformar em cidadãos dos céus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17, olha que o apóstolo Paulo diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não é só novo destino, é nova vida. Não é só nova religião, é uma nova forma de viver. Não é só a bênção do céu, mas é a bênção agora de nos transformarmos à semelhança de Cristo e dessa forma sermos cidadãos dos céus. O que nos afastou do céu foram os nossos pecados. O que nos levará ao céu é a vitória sobre o pecado, que foi conquistada por Cristo lá na cruz. Quando a Bíblia nos afirma que o sangue ali vertido nos purifica de todo o pecado. Em Apocalipse, capítulo de número 3, e verso de número 4, a Bíblia falando sobre pessoas convertidas, diz assim, Apocalipse 3, 4, mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes,
e comigo andarão vestidas de branco, porque são dignas disso. Observa Jesus olhando para a igreja, e observa que no meio da multidão, ele destaca um grupo. E ele, infelizmente, diz, algumas poucas pessoas. Porque o cristianismo é desafiador. Ele não nos deixa acomodados. Ele nos exorta. Ele mexe conosco. Eu creio que um dos privilégios da fé e da salvação é que aquela consciência não acusadora no tempo da nossa ignorância foi substituída pela presença do Espírito Santo, que reflete o caráter de Deus no relacionamento conosco, e como salvos, diariamente nos exorta, nos fazendo entender, quando praticamos algo que não agrada ao Senhor, nos fazendo entender que temos que mudar de vida, que temos que ser diferente. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas não querem mudar de vida. Preferem desculpar-se ou justificar os seus pecados, justificar a natureza pecaminosa que tem, do que entender e crer que o sangue de Cristo veio nos libertar, não só da condenação do pecado, mas também do pecado. A condição, irmãos, para a salvação é arrependimento. Não é só crermos em Cristo. Crer em Cristo, entendendo a fé cristã como oportunidade para arrependimento. Porque se não houvesse Cristo morrido, nós estaríamos condenados. Mas a morte de Cristo nos ofereceu a oportunidade. Que oportunidade? De refletirmos sobre a decisão adâmica. Adão e Eva escolheram viver fora do padrão de Deus. Foram expulsos do paraíso. E Deus, através agora de Cristo, está dizendo, Adão escolheu esse caminho, e pergunta a mim e a você, dizendo, você quer continuar nesse caminho? A salvação nos oferece a oportunidade de mudar a escolha adâmica, mudar a direção que eles escolheram para as suas vidas, e escolher um caminho diferente. A salvação é uma oportunidade para quem quer viver de forma diferente, quem aceita as regras do paraíso, entendendo que somente dessa forma pode voltar a ter comunhão com o Pai. Atos capítulo 3, versículo 19, a Bíblia diz e afirma assim, Atos 3, 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Arrependa e converta. É fácil dizer, pastor, eu sou pecador. Quem aqui não é? Pastor, eu tenho falhas. Quem aqui não as tem? Esse é o primeiro passo para a salvação. O segundo passo, Deus, eu não quero pecar mais. Eu não quero viver e continuar vivendo desta forma. Eu entendo que esta forma de viver me afasta do Senhor, me afasta do céu, me afasta das bênçãos do céu e das bênçãos do Senhor enquanto aqui na terra. Então, Pai, me dá graça, perdoa aquilo que eu fiz e me ajuda a não fazer mais o que eu tenho feito. O Senhor não só nos ajuda perdoando os pecados que praticamos no passado, mas através da presença do seu Espírito nos ajuda a vivermos de uma forma diferente. Isto é a salvação. Quando entendemos isso, irmãos, nossa religiosidade passa a ter sentido. Lemos lá em Atos capítulo 2, versículo 46, e perseverando unânime todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Quando entendemos essa verdade
de que a salvação também deve provocar mudança e transformação de vida, aí a religiosidade passa a ter sentido. Porque eu vou na igreja hoje? Porque eu preciso aprender aquilo que desagrada o Senhor, e eu preciso ser convencido e convertido para aquilo que agrada o Senhor. Quando entendemos isso, o culto não é um show, mas é uma escola bíblica dominical ou noturna, aonde estamos, ao desejarmos ter esta vida em conformidade com o Senhor, aprendendo com aqueles que têm aprendido além do que nós temos aprendido. Por isso, vai ter sentido estarmos aqui, porque entendemos que há necessidade de conversão, há necessidade de abandonarmos as práticas pecaminosas, há necessidade de vivermos uma vida santa, e não sabemos e não conhecemos, porque o pecado nos cegou, mas agora cremos que através da palavra de Deus e o agir do Espírito Santo, Ele nos faz entender, Ele tira as escamas que estavam nos nossos olhos, e a verdade se torna clara e nítida a nós, e reconhecemos que essa verdade é aquela que vai nos abençoar, não a mentira proposta por Satanás, que estava a nos destruir e a destruir o mundo à nossa volta. Nós queremos agora a verdade, e buscamos esta verdade. Por isso, há pessoas que estão aqui, em cada culto, em cada ministério, eu quero conhecer essa verdade, porque entendo a necessidade de conversão para a vida cristã. E entendemos que a verdade de Deus é aquela que a palavra de Deus propõe e ensina. E por isso os cultos públicos é um culto onde a palavra é aberta e a verdade é compartilhada. Porque o objetivo da igreja não é reunir mais adeptos a ela, mas promover mais convertidos a Jesus Cristo. Porque é isso que nos salva. A igreja só tem o ministério de anunciar o Evangelho e ensinar as pessoas a guardarem todas as coisas. É isso que a ela foi confiado. Proclama o Evangelho. E aqueles que se convertem, ensina-os a guardar todas as coisas. E por que aguardar todas as coisas? Porque o Evangelho exige conversão, mudança de atitude. E a palavra guardar significa praticar, ter como verdade absoluta. A graça e o poder em Deus para salvar, para perdoar, também une o poder para transformar, para nos libertar. Há a necessidade de reconhecermos os nossos pecados, de crermos na graça divina como fator libertador e transformador. Olha o que diz Isaías capítulo 55 e versículo de número 7. Isaías capítulo 55, versículo 7. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Que bênção quando ouvimos ao final desse versículo, ele é grande em perdoar. Mas grande em perdoar quem? Quem está disposto a deixar o caminho mau. A salvação, apesar de ser para todos, não tem sido de todos. A expiação não foi seletiva, ela foi abrangente para todos, mas nem todos querem a salvação. Nem todos querem ser libertos dos seus pecados. Infelizmente, há um grupo de pessoas que cultuam os seus pecados, gostam de pecar,
têm prazer no pecado. E ao invés de buscarem se libertar deles, procuram justificar e acomodar sua fé, insistindo em praticá-los. E por isso, irmãos, há uma religião para cada gosto, há uma religião para cada crença, para cada valor que as pessoas querem atribuir valor. Mas apesar de existirem muitos caminhos terrenos, com a propaganda de que são caminhos que levam a Deus, Jesus Cristo não diz isso. Ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não existe dois caminhos, porque não existe duas verdades. Não existe dois caminhos, porque não existe dois Salvador. Só existe um só. E só existe um Salvador, porque só existe um problema que separa o homem de Deus, e esse problema se chama pecado. Não existe outro. Este é o problema. Esta é a razão de Jesus ter vindo ao mundo. É por isso que a palavra de Deus foi preservada. É por isso que ela é anunciada. Porque você tem um problema e Deus quer te libertar dele. E o problema que você tem se chama pecado. E se você não tem Jesus, ele diz: o sangue dele pode te purificar de todo o pecado. E você pode, através da sua fé em Cristo, ser perdoado e ser transformado. Mas se você tem Cristo, e eu quero crer que tenha, a palavra de Deus nos exorta e nos faz entender que se somos cristãos, temos que viver como cristãos. Se acrescentamos ou substituímos o nosso nome e deixamos de ser Marcos, Maria, Antônio e passamos a ser chamados cristãos, então a Bíblia diz que esse nome não só é um nome bonito que devemos acrescentar à nossa existência, mas é um nome que deve ser identificado com uma nova forma de viver. Não só somos cristãos pelo fato de Jesus ter morrido por nós na cruz, mas somos cristãos porque nos tornamos seguidores de Jesus. Nós seguimos aquilo que ele apresentou como verdade. Nós seguimos o caminho que ele diz, que é o caminho que nos leva para o céu. Então somos cristãos não só porque o reconhecemos como Salvador, mas porque reconhecemos a sua mensagem como verdade e nos tornamos seguidores desta verdade. Por isso a Bíblia vai dizer que nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas só aqueles que fazem a vontade do Pai. É bom que saibamos disso, é bom que entendamos isso, para que o nosso tempo não seja gasto de uma forma sem sentido e sem valor. Deus não quer que ao final de anos frequentando uma igreja e sendo membro de uma religião, você escute aquelas palavras tão tristes: apartai-vos de mim, não vos conheço. E apartai-vos de mim, não vos conheço, significa, o conheço aqui, não tínhamos comunhão, não éramos unidos, não havia unidade entre nós. Não é conhecer de não saber a nossa existência, porque Deus sabe a existência de todo homem, e todo homem é nu diante dos olhos de Deus. É de não conheço no sentido de nós nunca andamos juntos, porque o caminho que tu andastes não era o meu caminho. Então como pode dizer que conheço, que tenho intimidade, que tenho comunhão com alguém que anda num caminho diferente do que ele anda? É impossível, não conheço. Porque nossa comunhão com Deus, ela se dá num ambiente de valores, não de ritualismo,
não de cerimonialismo. Podemos cantar todos os dias na igreja, podemos dizimar, podemos frequentar e ser assíduos frequentadores dos seus cultos, e poderemos tristemente ouvir: nunca te conheci. Porque Deus quer, e o que Deus quer é mais do que você esteja aqui, cultuando a Ele, é que você saia daqui com Ele. O que Deus quer não é só que você diga que Ele é verdadeiro e que a doutrina dEle é a única verdade, mas é que Ele quer, o que Ele quer é que quando você sair daqui, você diga com a sua vida que aquilo que você cantou é aquilo que você vive. É isso que Deus quer. Porque são estas e para estas pessoas que Jesus Cristo veio morrer. É para estas pessoas que querem ser perdoadas, que querem ser transformadas. Mas olha que é triste, irmãos, é muito triste lermos na Bíblia, que toda vez que a Bíblia menciona sobre estas pessoas, ela diz: são poucas, são muito poucas. E por que não nós sermos estas poucas pessoas? Por que não nós, os que estamos aqui, realmente entendermos isso como verdade e dizer: Senhor, eu sou essas poucas pessoas, e eu estou aqui para buscar conversão, eu não estou aqui só para buscar bênção, eu não estou aqui só para buscar pão, eu não estou aqui só para buscar cura, eu não estou aqui para buscar um pouquinho mais de dinheiro, eu estou aqui para buscar mudança de vida. É por isso que eu estou aqui. E são essas pessoas que estão buscando Deus desta forma que serão contadas, que serão reconhecidas, porque para estas Deus enviou seu Filho, para estas Deus enviou o seu Espírito, para estas Deus deu entendimento a elas da sua palavra. Nesta manhã, eu quero crer que nós podemos olhar para as nossas vidas e percebermos, e respondermos a nós mesmos: eu sou um convencido? Ou seja, eu sou um convencido que a Bíblia é uma verdade? Eu sou um convencido que Jesus Cristo é a verdade? Eu sou um convencido acerca de muitos valores e princípios que a Bíblia aponta como verdade? Eu sou simplesmente um convencido disto, ou eu sou um convertido a isso? Porque a salvação implica conversão. Você pode ser convencido acerca da verdade, mas precisa se converter a ela, porque é isto que dá a você o título de cristão. É esse título que Deus quer nos dar: cristão, seguidor de Cristo. Um convertido ama a obra de Deus, trabalha na obra de Deus, faz a vontade de Deus, e faz isso não para ganhar o céu, mas se convenceu de que Deus é a única verdade, que a palavra é a única manifestação, é o único meio que traz-nos o conhecimento desta verdade. Você é um convencido ou um convertido? A Bíblia diz: convertei-vos hoje ao Senhor. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Nesse tempo que o Senhor nos permitiu ter na sua igreja, junto com o seu povo, diante da sua palavra, o Espírito Santo está falando com você como está falando comigo. Eu sou um convencido ou um convertido? Eu estou agora a pensar na minha forma de viver, na forma de me relacionar com coisas, com valores, com pessoas. Eu sou um convencido ou um convertido? E eu não quero aqui, através desse momento, colocar dúvida na sua salvação. Mas se você é cristão, Jesus pergunta, Deus pergunta a você: você tem vivido como um convertido? Apesar de ter sido salvo para isso. Mas talvez você ainda não é um salvo em Jesus Cristo. E se você não é salvo em Jesus Cristo, você não tem poder para viver de uma forma diferente.
Você tem buscado, mas não consegue, porque só Deus tem o poder de nos fazer novas criaturas. Por isso, nesta manhã, se Deus falou ao seu coração e você ainda não tem Jesus Cristo como seu Salvador, ainda não tem Jesus Cristo como aquele que perdoa os seus pecados e que te dá uma nova vida, quero convidar você, levanta sua mão, pastor. Eu gostaria nessa manhã de aceitar Jesus Cristo, o Filho de Deus, como meu Salvador. Eu entendo que tenho vivido uma vida fora da sua vontade, mas a partir de hoje, eu quero viver de acordo com a vontade de Deus. Alguém? Mas talvez, quero crer que você é um cristão, mas Deus falou com você, e você entendeu que você deve viver a prática cristã de uma forma mais intensa e presente do que você tem vivido. Deus tocou no seu coração e você gostaria que Deus te ajudasse agora a se libertar de algumas coisas que estão te afastando de Deus e que são contrárias à vontade de Deus, e você gostaria que Deus te desse vitória nesta manhã. Só levanta a sua mão. Eu não sei, você não precisa dizer qual o pecado, qual o problema, mas levante a sua mão. Pastor, ore por mim, ore por mim. Há coisas que eu tenho vivido que não agradam o Senhor. Eu quero me libertar delas, em nome de Jesus. Eu quero viver para a glória de Deus. Pai, obrigado por nessa manhã nos trazer à sua casa. E obrigado porque de uma forma amorosa, tu tratas conosco. E como um bom pai, tu corrige os seus filhos. E os exorta a viver de uma forma que o seu nome seja glorificado. Pai, as minhas mãos se unem às mãos dos meus irmãos nessa manhã. Pai, nós, em uma oração comum, queremos dizer ao Senhor: Pai, nos ajude. Queremos viver uma vida que agrade o Senhor. Pai, nos ajude, nos dê força, convença-nos a cada dia, através da sua palavra, do teu Espírito, sobre aquilo que temos feito que não agrada ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, que nessa manhã possamos viver e vivenciar uma comunhão plena com o Senhor. É a nossa oração, é o nosso maior desejo, é perceber a tua presença em nós, é perceber a graça do Senhor na nossa vida, é saber que o Senhor se agrada de nós. Por isso, nos leva a esta vida, que ao sairmos aqui da tua casa, possamos viver esta verdade e esse desafio que o Senhor nos propõe, para que o mundo que nos cerca, que se inclina cada vez mais para o pecado, possa perceber que existe uma vida maravilhosa que o Senhor outorga àqueles que te servem. Nos dá essa graça, nos liberta, Senhor, de todo mal. Glorifica o teu nome na nossa vida. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.